Xanão, você só quer ouvir um lado sobre a Trindade. Errado. Tem 4 vídeos antigos do Rodrigo Silva, cada um de 1 hora. Eu sei que você não vai assistir, mas ele prova claramente a Trindade na Bíblia. Ô, Tiago, eu acho que quem tá ansiosinho aqui é você, porque quando a gente reagiu ao vídeo lá, explicar, né? Quando a gente reagiu ao vídeo do Rômulo sobre a questão da Trindade, ninguém falou que não tem a Trindade. O que nós não concordamos é colocar a Trindade como 3 entidades. Só existe uma que tem que ser valorizada, que é o Criador. Então, existe uma diferença enorme entre você cultivar 3 entidades e chamar isso de Trindade e você dizer que existem 3 Trindades na Bíblia. Entendeu? Então, ter Trindade na Bíblia tem a Trindade lá, mas não são 3 entidades. Percebe? Não, eu falei 3 Trindades, mas não era isso que eu queria dizer. Eu usei o termo errado. O que eu quero dizer é o seguinte: uma coisa é você ler a Bíblia e ver que existe a Trindade, que são 3, e você dizer que só uma é uma entidade. Nessa situação, fala aí pra nós. No caso dele aqui, ou melhor, no caso do Tiago, eu também não sei se ele pensa assim ou não, né? Mas tem muitas pessoas que tratam a questão da Trindade como se fossem 3 entidades, entendeu? Pai, Filho e Espírito Santo. Não, só tem uma entidade, que é a divina, que é a suprema, que é o Criador. A Trindade tá lá, ok. O que é isso, na verdade? O Tiago, na verdade, ele deve ser, talvez ele seja, né? Algum religioso que só de você questionar qualquer coisinha já fica ansioso. Hoje em dia, assim, é uma bosta. Então você não pode falar que o conceito de Trindade defendido por algumas pessoas é errado. Porque eles acabam idolatrando 3 divindades, quando na verdade só existe uma. Aí o cara fica ansioso, já quer ficar falando, você é isso, você é aquilo. Ô, irmão, dá uma pegada no meu saco, pô. Que isso, velho. A gente assistiu o vídeo lá, foi extremamente clara a interpretação, qual que é o problema dessa questão da Trindade. Não é se existe Trindade ou não, isso aí ninguém tá questionando. É questão de falar que essa Trindade faz alusão direta a 3 entidades. É aí que tá o problema, porque não é isso, só tem uma entidade, pô. E é a única que você tem que enaltecer. Certo? Eu também tirei. Cristo, o Espírito Santo e Deus não são iguais. Boa, Flavinho. Explica isso pro Tiago. Por 3 entidades é pro Tiago não. Não, é o Tiago sim. A Trindade sim existe, mas são 3 manifestações de um único ser, o Criador. WB. Tamo junto, irmão. Toma. Se Deus, Jesus e Espírito Santo não são o mesmo ser, então a Bíblia é mentirosa e está errada. A Bíblia inteira mostra isso, mas não adianta falar para quem não abre a cabeça para entender. Tem que abrir a cabeça ou você tem que simplesmente ver o que tá na Bíblia? Ô Tiago, você não acha que o problema é que você tá abrindo a cabeça demais e você tá acabando aderindo certas coisas que não tá na Bíblia? É aí que tá o negócio, irmão. Você tá lendo o que tá lá na Bíblia ou não? Porque, cara, o negócio lá, tipo assim, o texto bíblico tá lá. Tá lá o negócio. Xandão Leão interpretou tudo do avesso. Não, ele falou assim, ó. Se Deus, Jesus e Espírito Santo não são o mesmo ser, então a Bíblia é mentirosa e está errada. A Bíblia inteira mostra isso, mas não adianta falar pra quem não abre a cabeça pra entender. Não, mas não foi isso que você falou antes, ô Tiago. Não foi isso daí que você falou antes. Peraí que agora tá havendo uma confusão aqui. Porque é o seguinte, Tiago, o que tá acontecendo aqui, cara, é que você tá falando assim, ó. Se Deus, Jesus e Espírito Santo não são o mesmo ser, então a Bíblia é mentira, é mentirosa e está errada. Não, cara. Porque Jesus é filho do Criador, irmão. Não é o mesmo. Você tá de brincadeira comigo? Não é o mesmo ser. Se é filho do Criador, como que é o mesmo ser, cara? Não, pra mim isso daí não tá. Isso aí eu não vejo dessa forma aí não, cara. Pelo menos não com o que tá escrito lá, tipo, eu tô falando do que tá escrito, né? Eu não sei onde na Bíblia que tá falando que o Criador é o mesmo que Jesus Cristo. Não, Nanina, não. O que eu vejo, de acordo com a interpretação, é que Jesus foi o filho do Criador. Jesus não é Deus, é o Filho de Deus, nosso Salvador, simples assim. Então, Ale, por isso que eu tô aqui tentando interpretar, não tô entendendo o que ele tá querendo dizer, porque do que eu li, que eu vi na Bíblia, eu nunca vi isso. De Jesus ser Deus. Nunca vi isso. Então, a não ser que eu tenha entendido errado. Pode ser que eu tenha entendido errado. Por isso que eu tô tentando entender.
Certeza que o Tiago é de assembleia. Sei lá, irmão, eu não vou defender aqui uma coisa que ele tá falando que ele diz aí que é certo, porque o Rodrigo Silva falou, eu não tô nem aí. Eu, pra mim, do que eu vi lá, do que eu li, que eu sei que tá na Bíblia, não tem nada a ver isso aí. Proclei da Shopee mandou R$ 5. Vamos imaginar que a Bíblia seja tudo mentira e nada ali é verdade. Mesmo que a Bíblia for uma mentira, ensina coisas boas para ser uma pessoa melhor e ter uma vida próspera. Ah, com certeza, mas isso daí é ridicularizar a Bíblia. A Bíblia tá muito além disso. Ela não é só pra ensinar a pessoa a ter uma vida próspera, cara. Não se trata disso. Tá longe disso, na verdade. A Bíblia é muito mais ampla do que isso. Exatamente, não. Ele é o filho, não é o pai. Pois é aí que tá. Então, por exemplo, Reply 20, qual se me esse mandou raciocínio do R$ 5. Tiago foi certo, Xandão, se fosse você certo, fosse me dar por que algum diabos link, nós posição teríamos que seria dividir entre observação Pai, grupal e pequeno Filho endosso. e Espírito Santo? Não seria muito mais fácil simplesmente ser tudo Tiago unificado? mandou R$ 5. Xandão, se você quer mesmo ver onde a Bíblia diz isso, assistir o vídeo que eu falei que Rodrigo fez. Ainda você entender claramente as passagens que dizem isso. Não precisa ser em live, tem um HR. Tiago, esse lance de você falar que... Meu Deus, cara, isso não faz sentido. Olha o que você tá me falando. Se você quer ver mesmo onde a Bíblia diz isso, assiste ao vídeo que eu falei que o Rodrigo fez. Mas, pô, cara, a Bíblia... É isso que eu tô falando pra você. Eu li e não vi isso daí. Mas você tá me mandando escutar um cara... Mano... Não, mas eu vou ver isso daí sim. Eu vou checar isso daí sim. Vou checar de novo. Dá uma olhada nesse vídeo curto sobre a divindade de Cristo. Tamo junto, Julian. A Bíblia claramente se refere a Jesus como sendo Deus. Isso é algo extremamente claro nas Escrituras. A palavra grega theos é utilizada em todo o Novo Testamento para se referir a Deus Pai. E em pelo menos 7 passagens se refere claramente a Jesus Cristo. Isso aqui é muito importante. Se a Bíblia usa uma palavra para se referir a Deus Pai e a mesma palavra ao Deus Filho, a Jesus Cristo, testifica a divindade de Cristo. E nós vamos colocar as passagens aqui. Essa a gente já viu. O verbo era Deus, Theos. No princípio era o... Deus Pai, Deus Filho. Deus Filho. Eu nunca escutei isso, cara. De verdade. Eu nunca escutei Deus Pai, Deus Filho. Ou Deus Espírito Santo, então, também? Teria que ser? Se é tudo uma coisa só, então tem que ser Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, é isso? Quer dizer que a Trindade é uma só, como que veio uma pomba em forma de Espírito Santo para poder batizar. Se fosse um só, ele mesmo se batizava ali. Pipoquinha mandou R$ 5. O verbo se fez carne não te lembra nada. Jesus é Deus na terra. Tiago está correto. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. João 1:1, a gente já viu esse versículo. Deus unigênito. Não, cara, mas não é, mano. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. João 1:8, versículo claramente falando de Jesus e... Eu não interpretava dessa forma aí não, cara. Porque isso aí que ele falou de Deus Filho, isso aí... falando de Jesus como Deus. Senhor meu... Jesus é Deus na terra. Cara, tipo assim... Vamos ver aqui o que a Bíblia fala, tá? Eu e Deus meu. Essa é uma declaração de Tomé. Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu, Theos. João 20. Deus unigênito. Vinte, 28. Depois nós temos Deus bendito para sempre. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Theos novamente. Amém. Romanos 9:5. Nosso Deus, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro 1:1. E grande Deus em Tito, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo.
Tito 2,13. Veja quantas passagens apontando diretamente para Jesus como sendo Deus, passagens claras. Verdadeiro Deus. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado o entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. 1 João 5,20. Deus forte. E aqui a gente tem uma Tiago passagem mandou do R$ Antigo 5. Testamento. Aqui não é o Xande, Theos a em questão grego. não é acreditar em um homem, mas usa o vídeo dele porque é o melhor vídeo sobre o assunto, porque ele mostra diversas passagens na Bíblia provando. Né? Porque aqui é uma passagem do Antigo Testamento. O Antigo Testamento é em hebraico. A palavra aqui é El, de Deus. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isaías 9,6. O Antigo Testamento apontando para Xandão, Jesus, em escuta isso, profecia mandou sobre Jesus. R$ 5. Xandão, a Trindade existe e não é uma só. Se fosse uma só, o Espírito Santo não vinha em forma de pombo para poder batizar. Eu não sei não, cara. Eu tenho minhas dúvidas Mandou ainda. R$ 5. Por isso você precisa frequentar uma igreja para aprender e ser ensinado sobre esses assuntos. Jamais. Debater, perguntar e ter diálogos sobre esses assuntos. Isso aqui não se trata de questão de frequentar a igreja ou não, tá? Não se trata de seguir uma religião X ou Y não, cara. O que eu tô falando aqui, eu quero ver da interpretação bíblica. Esse é o negócio. Não é isso daí, não. Vocês aí estão defendendo a religião de vocês. E o fato de defender religião não significa que você defende a Bíblia. Pelo contrário, se você defende o que está na Bíblia, você vai bater de frente com religião. Diversas, tá? Vocês aí que Armagedon tem mandou R$ 5. segmento católico, Atos aí eu 22:33. respeito cada um na sua religião E tranquilo, agora mas Jesus está sentado eu no não trono sou da mais obrigado alta a honra aceitar no o que céu, à vocês, direita de Deus. que fazem parte E de tal uma como determinada prometeu, religião, o falam Pai que é enviou o verdade. Espírito Nananina, Santo e não. derramou o que vocês estão vendo Eu tô e me ouvindo deparando hoje. aqui com algo novo. Eu tô tentando interpretar aqui justamente do ponto de vista de vocês agora. Tô levando em consideração o que vocês estão falando, tá? E vou chegar numa conclusão. Não é porque vocês pertencem a alguma religião aí, X ou Y, que vocês estão com a razão. Não é assim que funciona, não. Eu sinto que tem alguma coisa que não tá batendo ainda nessa história aí. Esse verbo tel se refere a vários seres, dentre eles até o diabo e deuses pagãos. Esse cara simplesmente tá metendo Trindade, louco. heresia, O mandou Rômulo R$ explica 5. isso no vídeo completo do clipe que eu Xande, tinha a mandado. Trindade não tem É nada isso que dentro eu vou da confirmar aqui Bíblia, tanta agora, coisa Big. de religião. Rômulo e investigador 7 já fizeram vídeo refutando cada ponto disso. Messias é o Exatamente. filho primogênito. É por isso que eu tô falando que agora eu tô analisando isso sob a perspectiva e interpretação de vocês que seguem religião. Porque eu não faço isso. Eu vejo o que tá lá na Bíblia e pesquiso pessoas que fazem a mesma coisa, né? Óbvio. O que tá dizendo aqui por parte, o que está sendo dito aqui por parte dessas pessoas é algo que eu tô levando em consideração agora. Porque até então não era essa a interpretação que eu tinha, certo? Do que tá na palavra. Mas vamos lá. Então o cara aqui, ele colocou alguns trechos, né? Fazendo alusão que Deus e Jesus são a mesma coisa. Samuel mandou Aquele vídeo R$ da 7. Trindade que eu vi, eu vou voltar Fala, Xandão. e vou confirmar Cê é isso. fera. A palavra fala sobre astros e estrelas, onde estes estariam na Terra plana. Agora- Lembrando que não sou Globo e NPC. IPF lê Isaías 40:22. Deixa eu ver aqui, ó. Provando que o Messias não tem os mesmos atributos que o Altíssimo. Agora vamos ver outra interpretação aqui, ó. Sem essa questão de religião. Eu vou entrar nas questões que eles não têm os mesmos atributos Dudu para mandou comprovar para R$ você 5. que a Trindade é uma Jesus, heresia. assim Vamos como lá. nós, é a E imagem pondo e a semelhança de Deus e não o próprio. Jesus veio à Terra para trazer a palavra de seu Pai. É, isso aí que você falou é a interpretação que eu tenho também. Felipe Pedroso mandou R$ 5. Isso aí sim. Xandão, sou evangélico. E concordo que a igreja tem esse papel de discipulado. A Trindade diz respeito aos 3 papéis exercidos pelo mesmo Deus, mas com manifestação diferente na palavra. Tiago mandou R$ 5. Se você quer ver a interpretação bíblica, assiste o vídeo que eu mandei. Você já assistiu um lado da história. Vê outro, Xandão. Não, eu assisti, mas eu preciso confirmar. Eu preciso confirmar que o que eu vi aqui é realmente, faz jus àquilo que eu tinha visto anteriormente, tá? Calma lá. se o Messias
A caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, ser bom... Porque até então a interpretação que eu tinha era essa daqui, ó. Da questão do Rômulo. Eu quero confirmar isso daqui. Falar só por chat fica um pouco difícil de explicar, irmão. Mas se quiser eu posso falar no Insta. Mas isso está atrelado àquelas visões que até falamos essa semana. Unicismo versus Trindade. Tamo junto. Valeu, Julian. Manda lá no Instagram sim, irmão. Pode mandar lá que eu vou ver depois sim. Um atributo é... O Criador é bom? É um atributo dele chamado bondade. Assim como graça, misericórdia, soberania, tudo isso são atributos. Justiça, ele é justo, ele é separado, ele é kadosh. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Um homem chegou até o Messias e ele perguntou o que eu tenho que fazer para ser salvo. Só que antes disso ele fala, bom mestre. Lucas P mandou R$5. Respondeu o Messias, por que me chamas Deus bom? é uma essência, natureza, mas Ninguém é três bom pessoas, senão Pai, um, Filho, Espírito, que é o Criador. Cada um faz uma coisa. Pai criou, Olha isso aqui, Filho ó. redime, Espírito nós muda. Se quiser, mando as passagens. Como é que Jesus vocês tem duas interpretam isso naturezas. aqui? Se Jesus fosse diretamente Deus, aqui ele não deveria falar que ele é bom? Cara não tem religião e é Aqui mestre Jesus em está hebraico. deixando claro que o Criador é uma coisa e ele é outra, cara. Tipo, fica complicado pra mim, porque até então o que eu tinha como visão é isso aqui, ó. Um é uma coisa e o outro é outra, entende? Então, tipo, eu não sei da onde que o negócio tá, que vocês estão tirando toda essa certeza que a Trindade é uma coisa só. Eu não sei, tá? Bom mestre, que farei para herdar... Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe o Messias. Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Ué. Deus é a malhar energética que conecta todas as coisas, criou todas as coisas e é uma energia criadora. Todo mundo é Deus, Deus está dentro de todos. Não, isso aí com certeza, irmão. A gente foi feito a imagem e semelhança dele. É óbvio que tem resquícios dele em nós. Sem dúvida. Esse vídeo Não é isso aí muito que a bem gente essa tá... questão, se quiser dar uma olhada. Calma aí, deixa eu terminar de ver logo isso aqui. Agora, quando você ler aqui todas as palavras que eu vou dizer aqui, Deus, Jesus, já entenda que no original é ou pai, ou... Porque pai é, você pode chamá-lo, tá? É um atributo dele também, inclusive, ele é pai. Você traduz já pro tetragrama, ok? Yahweh, que é o eu sou o que sou, mas enfim. Messias responde, olha, ninguém é bom. Sou um, que é o Criador. Xandão, Opa! Quem defende a Trindade Tá em Marcos... diz que são três entidades. Repito, nunca. Tudo que Deus é um só, porém ele é manifestado de três formas diferentes. É simples de entender, Xandão. Tá, sim. Ah, não, beleza. Opa, mas aí o que você tá falando, ó... Mas aí você falou diferente, cara. Você tá falando assim, ó, quem defende a Trindade nunca diz que são três entidades. Opa, peraí. Diz sim. Tem gente que diz sim, irmão. Opa, ó. Aí você fala assim, ó, todos que Deus é um só, porém ele é manifestado de três formas diferentes. Cadê as minhas fotos na É DM simples que de você entender, prometeu? Xandão. Com Tudo o cu bem. de fora cheio de bosta. Tudo bem, Jesus Cristo é o Filho do Criador. Ele representa o Criador. Só que Jesus e o Criador não é exatamente a mesma coisa. Como a gente tá vendo aqui, ó. O próprio Messias respondendo. Por que vocês estão ignorando isso aqui? Se o próprio Messias vai lá e fala, ninguém é bom senão um, que é Deus. Opa, então peraí. O Criador, ele é maior que o Messias, sim. Mas o Criador é manifestado no Messias? Sem dúvida. É filho direto dele? Mas não é exatamente a mesma coisa. Eu não posso falar que é a mesma coisa, porque daí eu tô negando isso aqui, ó. Aí você quer que eu nego o que tá escrito ali? Então por isso que eu tô falando. Essa discussão aí, ela não é tão simples assim. Entende? Seu filho Caralho, essa mandou dor no pescoço tá foda. R$5,02. O bando de retardado. A Trindade são três coisas. Pai, Deus, Filho, Jesus e Espírito Santo, representado pela energia feminina e santidade. Jesus fala, meu pai é maior que eu. Exato. Opa, aí, ó. É isso. O que eu tinha conhecimento até então era isso. Entendeu? R$5,02. Era isso daí mesmo. Nessa passagem, Jesus fala como homem, para melhor entendimento. A própria Bíblia é clara em dizer que Jesus se fez homem. Então, ao se referir a Deus, ele fala sobre Deus Pai.
Ah, o negócio é... Mas eu acho interessante esses assuntos, por isso que eu tô checando aqui. Tô vendo. Mas 10, vamos lá. 17 e 18. Mas a Trindade Eu quero ver mais citações. não é bíblica? Eles não possuem os mesmos atributos? Xandesilva 194. Por que o Messias mandou aqui fez uma R$5? diferença e ele não disse que era bom? Xande, Ele falou que pelo bom eu só um entendi que é o até Criador. hoje, Veja, ele não fala que Jesus é Deus, porém, em pessoa. Tanto que a Bíblia fala que Jesus venceu todas as aflições, a carne, e as venceu. Por isso devemos ser imitadores de Cristo. Isso, cara. É isso aí. Por quê? Porque Cristo era o filho do Criador, assim como nós somos também. Mas ele enviou o filho dele, o filho direto dele, para dar o exemplo. Se ele enviou um filho que, de certa forma, personificou a imagem e semelhança direta do Criador, não dá pra dizer que é a mesma coisa, porque Jesus Cristo passou por aflições, passou por problemas, sofreu tentações. Ele deu o exemplo, porque o espírito maior do Criador habitava nele. Ele era filho do homem, cara. Era filho do brabo. Eu não consigo ver os dois assim, ó, tipo assim, ó, falar simplesmente assim, ó, essa visão que, ó, Jesus e o Criador é a mesma coisa. Não tem como, eu não consigo Xandão, ver assim, velho. já que você não vai ver o vídeo de 1 hora do Rodrigo, assiste esse vídeo sobre a Trindade de 8 minutos. Esse que você tá reagindo você já assistiu. Não, eu assisti um menor do que esse. Eu quero ver esse daqui porque tem mais informações, tá? Mas eu vou ver primeiro esse daí que você tá falando. Cadê? Jesus tem duas naturezas, uma divina e uma humana. Ele fala como homem achando. Olha as passagens de Jesus Deus. João 1:1, Colossenses 2:9, Hebreus 1:8, 1 João 5:20. Eu vou pausar Mark aqui Júnior um pouco o mandou superchat, R$5, tá? Senão não vou conseguir terminar de ver isso João aqui. 10:30 eu e o Pai somos um. Kelvin Martins mandou R$5. Xandão, você está errado. Deus é 3 em 1. Sendo um, ele tem 3 pessoas ou identidades. Lucas 5:16. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar, e passou a noite orando. Vou deixar a mais Deus. baixo só. Jesus Que são compartilhou dois com bons. ela mesmo. Ele e o Criador, ele fala que o Criador é bom. Opinião. Tá, então significa que o Messias não é bom? Não, não é isso que significa. O Messias é bom. Esse é um atributo dele. Todavia, a bondade... Dia do casamento. 2 numa só carne. São 3 em 1, sendo os 3 com os mesmos objetivos. Galera, para um pouco aí de mandar agora. Pera aí, depois vocês mandou R$5. depois vocês falam que eu quero ver isso Esqueci aí. de mandar o link kkkkkkkkkk. Você sabia que não existe a palavra Trindade na Bíblia? R$5. A respeito dessa doutrina. São poucos os que procuram um entendimento mais profundo e seguro, e esse é o propósito desse vídeo. E o fato de não existir a palavra Trindade na Bíblia não chega a ser um problema, porque na verdade trata-se de um termo utilizado para explicar um aspecto da natureza de Deus, assim como você também não encontra as palavras onisciência, onipresença e onipotência. O que você encontra são informações que dão base para esses atributos. Agora, não pense que seja algo fácil compreender a doutrina da Trindade, porque não é. O nosso entendimento humano ele sempre vai ser limitado para compreender toda a natureza de Deus. Mas não é por causa disso que nós temos que ser ignorantes em relação a esse assunto. Concordo. Muito pelo contrário, a Bíblia traz diversas informações que nos ajudam a compreender melhor essa doutrina. Nós já falamos em vídeos anteriores sobre a divindade de Jesus e sobre a divindade do Espírito Santo. Inclusive, se você ainda não assistiu, eu recomendo que você assista antes desse vídeo aqui, ok? Mas então como conceber isso na nossa mente? Se Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus e Deus é Deus, então são 3 deuses? Não. E é exatamente isso que a doutrina da Trindade procura demonstrar, a unidade de Deus. E nessa unidade existem 3 pessoas eternas, que são iguais no ser, em sua essência, mas são distintas em sua personalidade. 3 coisas nós temos que ter em mente. Quanto ao seu ser ou à sua essência, Deus é 1. Quanto à sua personalidade, Deus é 3. Nós não podemos dividir a essência de Deus e nem confundir as pessoas. Essa distinção entre as pessoas é algo muito claro. Cada uma das pessoas possui características próprias e muitas vezes exercem atividades distintas. Por exemplo, foi o Pai que enviou o Filho. Foi o Filho que morreu na cruz e é o Espírito Santo quem habita em nós. Não é Deus que aparece às vezes como Pai, às vezes como Filho e às vezes como Espírito Santo, como se fosse um ator trocando de personagem. Na verdade, isso é conhecido como modalismo ou unicismo, e isso não é bíblico. E apesar dessa distinção entre as pessoas, existe uma perfeita concordância. Nenhuma das pessoas age independente das outras. E onde um está, o outro também está, pois quanto à sua essência, Deus é 1. As 3 pessoas são iguais no ser, no poder e na glória. Cada um sendo chamado de Deus, cada um possuindo atributos divinos, cada um praticando obras divinas e cada um recebendo honras divinas. Agora, o que muitas pessoas questionam é assim: tudo bem, no Novo Testamento a Trindade fica muito evidente, principalmente com a declaração da divindade de Jesus e a divindade do Espírito Santo. Mas e no Antigo Testamento? Já que nossa base tem que ser toda a Bíblia. E algo que a Bíblia deixa muito claro é que há um só Deus. Nós encontramos essa declaração tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento.
Porém, nós temos que lembrar que a Bíblia é uma revelação progressiva. E talvez uma exposição mais explícita da Trindade no Antigo Testamento poderia causar algum tipo de confusão, principalmente por causa da grande tendência politeísta da época. Mas quando nós lemos o Antigo Testamento à luz do Novo Testamento, nós podemos perceber claramente essa natureza triuna de Deus. Seja por passagens em que Deus se refere a si mesmo no plural, ou seja pelo uso de palavras com sentido composto. Como, por exemplo, no primeiro versículo da Bíblia, que diz: "No princípio criou Deus o céu e a terra". A palavra utilizada aqui para Deus é Elohim, e Elohim é um termo plural, é diferente de El. El é o termo singular. E uma outra passagem é a principal passagem utilizada para afirmar o monoteísmo bíblico, que é Deuteronômio 6:4. "Ouça, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus". A palavra único aqui no original é Ehad. Ehad é uma unidade composta. É a mesma palavra utilizada para dizer que o homem e a mulher se tornarão uma só carne. Duas pessoas, uma só carne. Isso é uma unidade composta. É diferente de Yahid. Yahid é uma unidade absoluta, utilizada para único filho, por exemplo. E uma das passagens em que Deus se refere a si mesmo, no plural, é na criação do homem. "Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança". Aqui nós vemos claramente, 1, que a criação foi planejada. 2, que havia alguém ao lado de Deus. 3, que esse alguém vivia em harmonia com Deus, porque ele não diz faça, como se fosse uma ordem, e nem faremos, como se fosse algo que ele já tinha decidido. E 4, alguém igual a Deus, porque ele diz conforme a nossa imagem. E nós também podemos observar a natureza triuna de Deus em Isaías 48:16, onde Deus declara: "Eu estava ali, o Senhor me enviou a mim e a seu Espírito". Agora, se ainda está um pouco difícil entender como que 3 pode ser 1, Difícil de entender não tá. Pra mim, só isso aí não tá fazendo muito sentido, não. Mas, vamos lá. talvez algumas analogias possam ajudar. Lembrando que analogia são pontos semelhantes entre coisas diferentes, mas pode ajudar um pouco. Como, por exemplo, o Sol. O Sol é um só, mas ele é composto de fogo, luz e calor. Você não consegue olhar diretamente para o Sol, mas você vê o que ele ilumina e você sente o calor do Sol. Então, mas eu não posso falar que fogo ou só luz é o sol. É isso aí. Foi até bom citar esse exemplo. É aqui que eu tô falando que tá esquisito o negócio, entendeu? Ou então o tempo, que pode ser passado, presente ou futuro. E às vezes é difícil saber o que é passado, o que é presente, o que é futuro. Por exemplo, eu tô falando aqui, é presente, ou é passado, porque eu já falei. Ou é futuro, para quem Não. ainda não assistiu o vídeo. Ou então você pode fazer uma conta matemática. 1 mais 1 mais 1 é igual a Vocês entenderam qual que é a minha dúvida? 3. Porém, 1 vezes 1 vezes 1 é igual a 1. Agora, algo que a gente não pode deixar de levar em conta é o aspecto prático da Trindade. Por exemplo, o amor depende de relacionamento. Se Deus não tivesse amado alguém antes da criação, ele só saberia o que é amar após ter criado alguma coisa. Dessa forma, ele teria aprendido algo e não seria perfeitamente imutável. Agora, quem Deus poderia ter amado antes da criação, se nada existia a não ser ele próprio? Ou com quem que Deus poderia ter se relacionado antes da criação, se não havia ninguém com quem ele pudesse se relacionar? É por isso que o Deus que nós conhecemos sempre existiu em 3 pessoas. Se Deus não fosse trino, ele não poderia ter a natureza e os atributos que ele revelou possuir. A trindade ou triunidade de Deus é um grande mistério, algo totalmente além da possibilidade de uma explicação completa. Bom, então ele tá falando aqui que de qualquer forma não tem como ter uma explicação completa, então 100% coerente em relação a isso? Porque daí eu entendo, isso quer dizer que abre espaço para interpretação. Porque eu não consigo interpretar exatamente da maneira que ele aqui falou. Ele começou muito bem. Tudo que ele tava falando no começo, beleza. Só que daí chegou nessa parte que é onde eu tenho minha dúvida. Que foi quando ele citou o exemplo do Sol. Isso aí é uma dúvida que eu tenho. E eu ainda não obtive resposta dessa dúvida. Como, por exemplo, o primeiro versículo. É como eu falo. De tudo que eu vi até hoje da Bíblia, determinados pontos específicos que eu já vi, eu entendia a interpretação como está sendo dita aqui pelo Rômulo, no vídeo dele, né? Como Deus sendo uma coisa e Jesus Cristo sendo outra. Certo? Então, assim, tipo... Agora eu tô vendo que aqui tem essa outra interpretação da questão da Trindade. E ele falou que no Antigo Testamento não faz alusão à Trindade. Nós não temos isso no Antigo Testamento, né? É uma coisa do Novo Testamento, é isso? Confirmem pra mim, quem aí também vê, acompanha essas coisas. Xandão, Jesus tinha 2 naturezas, a divina e a humana, assim como ele era Deus e se fez homem. Você é muito ludibriado por superstições. Cara, mas olha que comentário idiota. É sério mesmo, eu não entendo isso. Ô Luz, cara, você tá falando... Jesus tinha 2 naturezas, a divina e a humana, assim como ele era Deus, e se fez homem. Você é muito ludibriado por superstições. Ô companheiro, se Jesus Cristo tinha 2 naturezas, a humana e a divina, como que eu posso falar que ele e o Criador é a mesma coisa? O Criador tem natureza humana? Ou ele cria a natureza humana? Ou ele criou a natureza humana?
Ele criou. Porque o Criador, na verdade, ele é o todo. Então não tem como que eu falar, tipo assim, o Criador, ele é isso. Não, ele é o todo. Ele é. Isso aí é indiscutível, ele é. Jesus Cristo, por sua vez, mediante as passagens bíblicas e a vida de Jesus que está lá na Bíblia, ele passou por problemas que os seres humanos passaram. Aí quando você fala que ele tem natureza humana, concordo. Mas é aí que está o ponto. Como que eu posso falar que isso daí é a mesma coisa que ser o Criador? Entende? Em sua totalidade. Esse que é o ponto aqui. Eu tô falando a respeito de Jesus Cristo ser o Criador em sua totalidade. Eu não consigo ver isso. Eu ainda não consegui enxergar isso. Tô tentando enxergar o que vocês estão falando. Alguns de vocês estão falando, né? Mas eu não tô conseguindo ver isso. Wilson 2427 mandou R$5. O negócio é o seguinte, a trindade é heresia, batismo na trindade é heresia, ser cristão é heresia, vocês não são necessários e nunca vão entender as escrituras. Xande não caia nessa de trindade. Não tô caindo em nada, pô. Eu tô buscando informação aqui de acordo com o que estão me Thiago mandou falando, de acordo R$5. com o que eu já sabia. Xandão, Tô pesquisando. o Antigo Testamento Nada a ver. mostra assim a trindade. Como eu disse, o vídeo do Rodrigo Silva prova que a Bíblia inteira fala isso, desde do Antigo e o Novo Testamento. Assiste e ouve pra você entender. Se você conseguiu, dura que é 1 hora. Eu queria que você me mandasse o ponto que ele fala Acreditamos na sobre Bíblia isso. mandou R$5. Xandão na Bíblia diz: se você rejeita Jesus, está rejeitando o Pai. Ok, isso Jesus pode ser Deus nas outras religiões e também ver meu Insta, por favor. Mas, irmão, isso aí não quer dizer o que eu tô falando. Olha o que você tá falando, ó. Na Bíblia diz que se você rejeita Jesus, está rejeitando o Pai. É óbvio, porque o Criador, ele mandou seu Filho direto. Uma espécie de incorporação do Criador para a Terra. Para quê? Para dar o exemplo. Mas Jesus teve uma vida humana. Ele não era 100% o Criador, igual o Criador. Eles são diferentes na medida que a história bíblica vai passando. Aquilo lá não é a mesma coisa, entendeu? Então, quando você fala que se você rejeitar Jesus, está rejeitando o Pai, é verdade, lógico que é. Se você rejeita Jesus, você está rejeitando o Pai. Só que isso não quer Sávio dizer mandou que R$5. Jesus e o Deus Pai se são fez exatamente a homem, Jesus, mesma o coisa. Redentor, para mostrar para nós os seus caminhos e perdoar os nossos pecados. Entendeu? É isso mesmo, o Antigo Testamento já mostrou Jesus como um ser e Deus como outra. O Novo Testamento abriu interpretação para uma trindade unificada. Gabriel mandou Então aí é R$5. complicado. A única forma de entender tais assuntos é lendo as escrituras no original. Isso é A verdade. Bíblia não foi escrita em português e, portanto, há muito ruído É. na tradução, tornando a tradução imprecisa. Essa questão aí de Velho Testamento para Novo Testamento é complicada. Lucas P. mandou R$5. Para o Filho vir para a terra, ele se fez homem. A parte divina continua nele, confiando sendo Deus da Trindade. Quem você acha que foram as 3 pessoas que foram falar com Abraão? Gabriel mandou R$5. Jesus está sentado à direita do Pai, de novo irá vir para sua glória para julgar os vivos e os mortos. Interpretar sob sua Jesus perspectiva. Cristo é Deus. Assim como a água existe no estado sólido, líquido e gasoso, Deus se apresentou para nós em 3 formas: Pai, Filho e Espírito Santo. Mas aqui é aquele negócio do sol lá que o cara deu de exemplo, né? Meu avô era unicista, e dizia que Jesus é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E que a Trindade foi criada pelos romanos. Mas esse negócio, esse lance unicista aí é complicado, né? Pachuco mandou R$5. Fez homem para nós mostrar como se deve viver, e assim como ele viveu na terra para Deus, assim devemos viver Nossa, para quanta adorar o Deus confusão, né, Altíssimo. cara? O propósito é viver para Deus e pronto. Uma coisa que eu já tinha na minha mente, já que era fixa, que agora tá cheio de coisa, um monte de... Nossa, muita confusão, velho. É muito pensamento diferente de todo lado. Tiago mandou R$5. Beleza, Xandão. Na segunda eu te mando o link. Pode mandar. Mas tenho Pode certeza que mandar. se você assistir as 4 partes, você vai entender direitinho. Não, lógico que vou entender, né? Eu quero ver a interpretação, quero ver o que vai falar e ver se eu vou concordar, né? Porque, pô, se a minha interpretação tá errada, eu preciso buscar uma outra fonte pra tentar corrigir, certo? Então vamos ver os caras que realmente estudam isso de cabo a rabo, né? O dia inteiro, que são esses caras aí, né? A gente vai atrás da informação, é assim que funciona.
Elias Pedro mandou R$5. Xande, você pode tirar como base um assunto que tem 2000 anos de esforço de interpretação e bater o martelo com um vídeo de 10 minutos. Essas coisas requerem anos de estudo. Leia o Concílio de Niceia. Não, mas também não é assim, né? Eu vou... Pô, então quanto tempo eu vou precisar pra entender isso aí, ô Elias? 200 anos? Eu sei, eu entendo o que você tá falando, né, irmão? Mas não é isso daí, pô. Porque o conceito em si, essa questão de trindade, não é a primeira vez que eu me deparo com esse assunto. E como eu falei, eu já tinha na minha cabeça já isso daí bem definido. Agora eu tô tentando levar em consideração a interpretação do outro lado, que tem algumas pessoas que estão falando. Né? Que é a questão que a trindade é verdadeira e tal. Tô tentando entender. Sobre esse assunto. Tô tentando entender, né? E assim como no passado eu não havia visto sentido nisso daí, eu continuo não vendo agora. Mas tô tentando de novo entender isso aí. Porque pode ser que eu tenha me equivocado, né? Pode procurar vídeo de qualquer pastor herético. O único que vai explicar no original é o Rômulo. O melhor no grego koine. Que é aquele vídeo lá que eu tenho que terminar de ver, né? Termina o vídeo do Rômulo, ele acaba com a farsa. Não, eu vou terminar aqui, eu quero ver, cara. Suprema, só o Pai possui. Luan mandou R$5. A bondade plena, Se só não o... consideramos os dois como um só, então teríamos que crer em 2 deuses. Ou como outras religiões que falam que Jesus era apenas um homem. Essa interpretação é difícil mesmo. Então, é aí que tá. Você percebe? É aí que tá. Dantes 16 mandou Por isso que R$5. pra mim é muito mais simples entender que O professor cada um é uma Afonso coisa. esclarece essa questão de forma categórica, se quiser ir direto ao assunto e pelos 7 minutos. Paulo Henrique mandou R$5. Xandão. Ô galera, acho que pera aí, Romulo dá uma Marachante segurada aí tinha que vídeo tá... sobre a Trindade Eu é sei muito que isso bom. daí... Só Ó, que já vou deixar uma coisa clara aqui, se tá? está no ar ainda. Já vou deixar uma coisa clara aqui. A ideia de toda essa discussão é tentar chegar próximo da verdade, ou na verdade, beleza? Não tem nada a ver aqui pessoas que seguem determinadas condutas religiosas e religiões específicas, tá? Obviamente que isso aqui não é pra gerar briga nem nada, velho. Beleza? Vocês sabem disso, né? Isso daqui a gente tá tentando interpretar os dois lados, né? De novo, né? Tô tentando fazer aquilo que eu já fiz, tô tentando fazer de novo. Porque sempre dá discussão isso, né? E pra mim eu já tinha isso bem definido na minha mente. Mas agora eu quero ver de novo. E quero que vocês acompanhem comigo, porque às vezes pode servir também de luz pra alguém, né? Serve pra todo mundo. Vai, a gente aprende de novo, certo? Eu vou responder algumas perguntas hoje, né? Algumas perguntas simples, começando... Irmão, ler por favor Filipenses 2:5 em diante. Jesus ele estava desde a criação. Ler João 1:1. A treta toda é sobre isso. Se Jesus era o próprio Deus. Pera aí, vamos acompanhar primeiro aqui a explicação dos caras que eles estudam mais a Bíblia do que a boa parte de nós, né? Vamos ver primeiro o que eles vão falar aqui. Porque senão acaba que vocês ficam mandando um monte de coisa e a gente não vê nada. Vamos seguir por um caminho aqui, ó. Uma pancada só. As duas. Eu vou até acelerar aqui também, porque eu não quero que demore muito. E uma pergunta assim que eu gostaria de compartilhar com vocês. Então, a primeira pergunta: Deus tem um filho? E qual é o nome dele, se ele tem? E a outra questão que eu gostaria de compartilhar com vocês é porque eu tirei uma folga de 2 semanas no final do ano. Teve algumas pessoas que reclamaram, né? Então eu gostaria de compartilhar isso com vocês. Vamos lá. Primeiro vamos à parte principal. Vou pegar aqui Provérbios 34. Diz assim: quem subiu ao céu e de lá retornou? Quem subiu ao céu e de lá retornou? Quem reúne o poder dos ventos em uma das mãos? Quem represa as águas do mar numa túnica? Quem determinou todos os limites da terra? Olha, ele tá usando aqui a Bíblia King James, que eu recomendo pra vocês, tá? Online. Qual é o seu nome? E o nome do seu filho? Respondei-me se é que sabes. Uau! Antigo Testamento, né? Provérbios. Vamos dar uma lida aqui. Qual é o seu nome e o nome do seu filho? Quem que consegue reunir o poder dos ventos em uma única mão? Quem consegue represar a água do mar numa túnica? Você consegue? Não, né? Quem? O Criador. Pois bem, qual é o seu nome? Qual é o nome do Criador? E o nome do seu filho? Olha, o pessoal diz que não é importante, né? Interessante isso. Respondei-me se é que o sabes. Antigo Testamento, né? E aí, depois, bom, eu não vou fazer uma análise muito profunda nessa parte. Você pode pegar ele aqui em hebraico e tudo mais. Tá aqui também, ó, fala qual é o nome dele e qual é o nome do seu filho. Seu filho. A gente vai tentar entender isso. Agora, para entender isso de uma forma completa, já vou começar aqui. Porque eu fiquei 2 semanas meio de folga no final do ano. O Humberto Voltz fez um livro pequenininho.
pular essa parte aqui direto pra... Disponível para download gratuitamente e eu vou explicar no final aonde, tá? Mas por enquanto vamos voltar ao tema do vídeo. Pois bem, olha só que interessante. O nome do criador é este aqui, Yud, Rei, Vav, Rei, ok? E a gente pronuncia ele como Yahweh, ok? Yahweh, Yud, Rei, Vav, Rei. Perfeito? Perfeito. O nome do criador, Yud, Rei, Vav, Rei, em paleo-hebraico é este aqui, ok? Com essas letras diferentes. Pois bem. E essas letras têm uma representação pictográfica, ok? Cada letra representa algo, ok? O Yud representa a mão ou o braço, tá? Não parece que seria o braço com a mão aqui ou o oposto, tá? Ou como se fosse o músculo do braço aqui, tá? Então o braço ou a mão, tá? O rei significa, esse símbolo aqui, que significa olhe e contemple. Olhe ou contemple, né? Este símbolo aqui, o Vav, representa prego. E este outro símbolo aqui, a gente já falou, o rei, representa contemple. Então, pois bem, o que tem no nome do Criador? O que ele deixou pra gente de informação no próprio nome? Olha só, a mão ou o braço? Contemple a mão ou o braço. Prego, contemple. Tem duas vezes o termo contemplar aqui, certo? O braço e o prego. Você tem que contemplar o quê? Você tem que olhar o quê? Você tem que prestar atenção no quê? Braço, mão e prego, contemple, certo? O que ele está dando uma dica pra gente aqui? O que seria? Tenta adivinhar aí. Contemple a mão, o prego, contemple. O que seria? Pois bem, vamos lá. Para quem ainda não sabe, eu vou dar a resposta. Tá vendo aqui? O Messias? Aqui está a resposta. Para a gente contemplar esse sacrifício perfeito para pagar nossos pecados, o caminho para a nossa salvação. O nome do Criador, Yahweh, nos direciona ao sacrifício do Messias e a Ruxa no madeiro. Bom, até então o que o Afonso está falando é aquilo que eu também acreditava que eu tinha amarrado como interpretação fixa na minha cabeça. Foi preso pela mão com pregos. Olhe, olha só, mão, braço, olhe, prego e olhe, contemple. Certo? Pois bem, o nome do Criador nos mostra o caminho da salvação. Tamo junto, Julian. Nós vai vendo aí, cara. Tudo que tiver dúvida aí, a gente vai conferindo. Tem a live do Super, a gente vai vendo aí de tudo um pouco. Vamos ler esse pedacinho aqui de Isaías. Ele viu que não havia ninguém. Admirou-se de que ninguém tivesse coragem de intervir e fazer o que é certo. Então, usou o seu próprio braço, olha só o símbolo aqui, seu próprio braço, olha o símbolo aqui, usou o seu próprio braço para trazer-lhe livramento e a sua retidão como apoio. Isaías 59:16. Quem é o braço do Criador? Messias. Okay? Olha só. Quem é o braço do Criador? É o Messias e a Ruxa. Vamos a uma questão que todo mundo pergunta. O Messias é o Criador? Resposta. Não. Ele está conectado com o Criador. Vou fazer uma pergunta. Este aqui é o meu braço. O meu braço... Cara, isso aqui, ó. Essa daqui é a visão que eu tinha, cara. É a visão que eu tenho. Que eu acho que encaixa melhor pra interpretar tudo isso daí que vocês estão falando. Sou eu? Não. Mas o meu braço faz parte de mim. Ok? Assim como nós fazemos parte também do Criador, só que numa escala infinitamente menor do que Jesus Cristo fez. Mas nós somos. Todo ser humano que habita essa terra, nós somos uma extensão do Criador. A terra é uma extensão dele. E nós, que fomos feitos à imagem e semelhança dele, também. Só que numa escala, ó, pequenininha. Bem pequenininha. Está conectado comigo. Ele faz a minha vontade, certo? Meu braço. O Messias está conectado com o Criador. Ok? Está conectado. E é por isso que é chamado de filho. Tá? E assim, é o filho do Criador. Né? Da forma mais pura possível. Pois bem. Vamos pegar um trecho aqui. Malaquias, capítulo 3, versículo 14 a 18. Vocês dizem, é inútil servir a Yahweh. O que ganhamos quando obedecemos aos seus preceitos e andamos... Se você quer chegar à verdade com pessoas estudadas e confiáveis, deveria ler a patrística, cristãos que foram os discípulos mais próximos dos apóstolos de Jesus. Eles são pró-trindade. Obrigado pela recomendação, irmão. Lamentando diante do Elohim dos exércitos. Se tiver alguma coisa aí pra mandar o link, alguma coisa pra ver, que fala sobre isso aí. Por isso, agora consideramos felizes os arrogantes. Pois tanto prospera que praticam mal, como escapam ilesos os que desafiam Yahweh, dizia lá o povo naquele momento. Depois, aqueles que temiam ao Criador conversaram com os outros, e Yahweh Tsevaot os ouviu com atenção. Foi escrito um livro como memorial da sua presença acerca dos que temiam a Yah e honravam. Esses pastores bostas interpretam as escrituras sem ter a base de conhecimento e com isso leva essa cambada de imbecil que não tem a capacidade de ler as escrituras originais e saber a verdade. Então, é isso aí que é o problema. Por isso que a gente tá vendo e eu tô revendo isso aqui agora, né? Porque, gente, é complicado, né? O seu nome.
E ele disse, o Criador então, no dia em que eu agir, diz Yahweh dos... Acredita nesse cara não, Super. Ô, companheiro, não é acreditar em cara. Isso daqui que eu tô vendo, esse texto aqui que ele tá sendo utilizado, é o texto direto da palavra. É o raiz. Eu tô fazendo aqui uma interpretação junto com ele. Se tiver alguma coisa aqui que o Afonso interpretar de uma forma e eu de outra, eu vou falar, não, aqui eu tô interpretando de outra forma. Entende? Não se trata da pessoa. Esquece a pessoa, tá? Esquece. Acompanha o que tá sendo dito aqui, ó. O texto ali, ó. Os exércitos. Eles Aí você faz a sua interpretação, beleza? serão o meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles como um pai tem compaixão de um filho que lhe obedece. Então vocês verão Elias novamente Pedro mandou a diferença R$5 entre o justo e o ímpio. Chão. Assuntos como esse requerem um aprofundamento. Vai aqui 2 vídeos para você ver em off. Xandão, essas dúvidas não é para gerar briga, e sim gerar discussões saudáveis para crescermos juntos como criaturas e nos aproximar mais do Criador. Concordo Iremos 100%. aprender pela eternidade. Concordo 100%, irmão. Aliás, se não fosse assim, eu não estaria nem dando bola, né, pra isso. Entre os que servem água e os que não servem. Malaquias 3, 14 e 18. Ou seja, no dia em que o aleatório. Criador for intervir, a gente vai ver a diferença entre um ímpio e um justo. Porque ele vai proteger cada um dos justos, cada uma das pessoas que tem atenção para os seus preceitos, para as suas leis, para o que puxa a vida, para fazer o bem, não é verdade? E assim, finalizando aqui, tá? De novo, este livro aqui, tá? Volume 1, 2, 3, vai dar... Foi uma explicação rápida que ele deu aqui, né? Com o que ele falou aqui, com isso que ele falou, a gente chega na mesma interpretação que é aquela que eu tenho, né? Que eu tenho até então. Eu entendi aqui quais foram os pontos e tal, beleza. Agora vamos ver outro. Xandão pra galera que tem problema de insônia. Deita na cama e não consegue pegar no sono. Não dorme rápido. Mostra aí, por favor. Ô, irmão, calma aí que agora o assunto é outro, bicho. Outro mistério, a Trindade. Não é 3 deuses. Então, tem algumas coisas no cristianismo que os cristãos históricos, eles preferem dizer, eu não sei. A Trindade é bíblica ou é uma coisa que veio depois? Não. Depende do que você quer dizer com bíblicas. Tá na Bíblia? Não. Tem alguma coisa que justifique isso? Tem, sim. Ah, é? Tem, claro. Você não tem a palavra Trindade na Bíblia. Exato. Mas você Essa é a minha encontra dúvida. passagens que dizem que Ô, Kevinho, manda depois o link da evolução aí que eu vejo, irmão. existe só um Deus, um único Deus, Criador dos céus e da terra. Um Deus. Até então é isso também que nem eu tinha falado aqui, né? Essa questão aí de ter 3 entidades. Não tem. E tem gente que defende que tem 3 entidades. O cara que tá falando que não tem. Ok. Que é o que eu também penso, né? Que eu vejo disso. Só. E ao mesmo tempo você encontra 3 pessoas na Bíblia que são dirigidas, ou que as pessoas se dirigem a ela, ou o texto se dirige a ela, Que fazem ponte até o Criador. como sendo Deus. Então, Jesus é tratado como Deus. O Espírito Maria Santo é Antonieta tratado como Deus. É um mandou episódio, R$5. por exemplo, lá em Atos, Eu vi todo o no, vídeo do Felipe. quando Ananias e Safira, eles tentam enganar o apóstolo Pedro, numa questão financeira lá. O Pedro, Tiago mandou por inspiração e R$5. revelação de Deus, descobre a trama. Super. Estou em uma depressão profunda no fundo do poço. Porém, todos os dias estudo. Cuido da minha avó que está doente. Busco Deus. Porém, sinto um vazio muito grande e suas livros ajudam muito. Tamo junto, irmão. Fico feliz em saber disso daí, cara. Que bom que você cuida da sua avó, Lucas você tem que fazer Serafim isso mandou mesmo, tá de R$5. parabéns, tá? Boa tarde, Mas, Super. cara, se você tá Vim buscando a agradecer Deus, as dicas. você não vai ficar Devido a vazio, elas, eu cara. tento me empenho mais em Ô, tudo. Se Trabalho todos na nós, engenharia olha de o que a uma gente empresa, tá acabei de estudando voltar aqui de uma agora, reunião, cara. ganhei um bom Olha aumento que sem coisa pedir. boa que a gente tá Foco. estudando aqui, irmão. Todos nós somos resquícios do Criador. Como que você fala que você tá vazio, cara, por dentro? Tá faltando fé aí, companheiro. Fé alicerçada nas evidências, cara, da criação. Ô, que vazio o quê, bicho? Vazio não. Tem isso aí não, velho. E diz, por que vocês estão mentindo ao Espírito Santo? Vocês não mentiram ao homem, mas vocês mentiram a Deus. Então é evidente que na cabeça de Pedro, o Espírito Santo é Deus. Mais conhecido, Jesus disse, vão por todo mundo, batizem as pessoas que creem em mim em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, seria, no mínimo, blasfêmia você colocar o Espírito Santo e o Filho ao lado de Deus, se eles não fossem da mesma categoria, né? Da mesma natureza. Entendi. Várias outras passagens, 1 Coríntios capítulo 12, quando Paulo fala lá dos dons espirituais, ele fala do Cristo que é o Senhor, fala de Deus o Pai, fala do Espírito Santo. No início da carta aos Efésios, capítulo 1, o que é que Deus fez? Deus planejou tudo, depois ele fala do Filho que executou tudo e depois do Espírito Santo que aplica tudo. É muito bonito, tem muitas passagens que a gente chama trinitárias. Agora, o nome Trindade, ele foi elaborado posteriormente. Entendi. Posteriormente. Para poder se referir a esse conceito, né? Mas também deu polêmica no início da história da igreja cristã, mas finalmente eles chegaram a esse consenso. E na Bíblia, entre Velho Testamento e Novo Testamento,
O Espírito Santo, ele tá agindo desde o início dos tempos? Sim. Ou ele começa só depois da vinda de Cristo? Não. Você encontra referência ao Espírito Santo já no relato da criação, Gênesis 1, verso 2. Gênesis 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E aí vem: e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então, desde o início... Mas aí, tipo, o Espírito de Deus... Damniar mandou R$5. Será que isso faz alusão ao Salve, Espírito Xandão. Me Santo? sinto como tu neste momento. São muitas dúvidas e interpretações da Bíblia que existem. Ou será e que fico isso daí é perdido. uma interpretação dele, entendeu? Será que é o Espírito Santo? Porque Espírito de Deus. Por Espírito de Deus, o que eu entendo é que é o próprio Deus, é o próprio Criador, a própria energia do Criador. Ah, cara, esse negócio é muito esquisito, velho. Parece que... Parece que quanto mais você interpreta o negócio, mais difícil fica, cara. Que é isso? Que é isso, velho? Eu não consigo, cara. Eu não consigo. Se pra mim tá escrito lá o Espírito de Deus, é Deus, não é o Espírito Santo. Puta merda, cara. Nossa, velho. Quanto mais você tenta entender o negócio, fica mais difícil. Abre... Quando você fala, não, isso aqui eu posso interpretar assim, mas daí você para e pensa, não, mas eu também posso interpretar assim. Puta merda. Aí você fica puto, você fala, cara, e agora, velho? Já no primeiro capítulo da Bíblia você tem referência à ação do Espírito Santo. É claro que ela ganha mais destaque a partir da vinda de Cristo. De uma maneira muito simples, né? Didática, você pode dividir a história bíblica entre o período do Pai, que é o Antigo Testamento, em que não é que os outros dois não estavam, mas que o Pai é que está à frente, ele é que aparece. Não, até porque em Gênesis também, tem outra coisa, cara. Pra vocês verem como que é o negócio. A gente tá diante de um cara aqui que ele é especialista, é um cara inteligente sobre o assunto, mas ele falou ali, né? A questão da interpretação do Espírito. Quando eu abro a Bíblia aqui, pra vocês entenderem como que funciona a minha interpretação, Olha só. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra, entretanto, era sem forma e vazia. A escuridão cobriu o mar que movia toda a terra. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, primeiro ponto, Espírito de Deus, não Espírito Santo. Shalom. Primeiro ponto. Fizemos um estudo 100% baseado nas escrituras, sem usar nossa opinião. Deixamos as escrituras falaram a respeito do tema. Eu poderia mandar o PDF e você dar uma olhada? Pode mandar sim, irmão. Não deixa pra mandar agora não. Agora não vai dar tempo. Não manda agora não. Deixa pra mandar na próxima live que é melhor, tá? Porque não vai dar pra encerrar esse assunto agora. Pelo visto, né? Espírito existe na Bíblia, mas Espírito Santo não é mencionado na Bíblia no original grego. Então, Roberto, é aí que eu ia chegar, É aí que eu ia chegar. Ô, Roberto, porque é o seguinte, aqui fala assim, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ou seja, o Espírito do Criador, é do Criador que a gente tá falando, se movia sobre a face das águas. Ok. E aí, como que ele fala aqui, disse Deus. Ele não fala aqui assim, disse o Espírito Santo. TMJ Xandão, disse Deus, você também haja luz. Muito a seguir o caminho do bem e sair então, desse sistema corrompido. Aqui eu acho que já é o suficiente pra gente entender que nessa passagem ele tá falando que o Espírito que tava passando pela água ali mesmo era do Criador, era o Criador ali. Era o Espírito dele passando ali. E não que o Espírito ali tenha a ver com o Espírito Santo, entende? Porque daí não faria sentido, Isso aqui, E disse Deus, haja luz. Então, aqui, na verdade, quando a gente vê como que o mundo foi construído, e isso é até bem dedutivo e óbvio. É claro que estamos falando diretamente do Criador, porque foi ele que criou tudo isso daqui, não foi o Espírito Santo que criou. Se o Criador tivesse colocado o Espírito Santo, né, como uma extensão dele, para criar algo, ficaria definido ali. Vocês não acham? Então, pra mim aqui, pelo menos nessa parte aqui, a minha interpretação é essa. Pra mim aqui, esse Espírito de Deus tá fazendo alusão direta ao Criador mesmo, tá? É do Criador que a gente tá falando aqui. E não do Espírito Santo. Deus pairava sobre a face das águas. Foi aqui que ele falou, né? Então nessa parte aqui, eu tenho uma interpretação diferente da
do cara aqui, né, que ele falou. Mas vamos ver o que ele vai falar agora. Então, desde o início, já no primeiro capítulo da Bíblia, você tem referência à ação do Espírito Santo. É claro que ela ganha... Olha lá, ele tá dizendo que aquilo ali, o Espírito de Deus, ele tá traduzindo como Espírito Santo. Eu não. A minha interpretação é exatamente essa como eu fiz pra vocês aqui agora, tá? Eu posso estar errado, obviamente, né? Mas eu tô sendo legítimo diante da minha interpretação. Mandou R$5. Nossa, esse papo de religião é até os anos 80, 90. Que live sem graça. Tenha mais Volta destaque pro low, a partir da vinda de lá Cristo. eu zoava você pras minhas amigas. De uma maneira muito Super forçável. simples, né? Porque Didática, sua você pode religião dividir a é história a única bíblica entre verdadeira. o período do Pai, que é o Antigo Testamento, em que não é que os outros dois não estavam, mas que o Pai é que está à frente, ele é que aparece. Certo. O tempo do Filho, 30 anos, com Deus Filho aqui entre nós, e agora o que a gente chama de dispensação do Espírito Santo, em que o Espírito Santo, ele está atuando através da fé dos crentes em Jesus Cristo pelo mundo todo. Então, 3 etapas correspondentes às 3 pessoas da Trindade. É uma maneira muito simples de dividir a história bíblica, mas às vezes ajuda. Interessante. Você acha que Deus ia passar a sua responsabilidade de cuidar do homem para outro? Se Jesus falou que ele e o Pai são um, por que você não acredita? Mas peraí, irmão. Xandão Games, calma lá. Pedia mandou R$5. Isso daqui, o que Xandão, significa isso, assista então? O pastor Osiel Gomes, ele é professor de grego e hebraico e vai a fundo nas escrituras. Ela esclarece muita coisa no canal dele. Veja isso vale aqui, a ó. pena. E, pondo-se o Messias a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe o Messias, Jesus Cristo: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Eu sou o Júnior 01 mandou R$5,01. Que mano, Por você quê? é brabo, curto demais você. Porque da Honro mesma sua forma vida, que você tá porém a colocando aí, ó, matemática do essa, reino é você tá diferente. isolando uma Começa parte e tá falando complexo e assim, ó. depois vai ficando Se simples. Jesus falou Nós que ele e o Pai precisamos são provar um, de experiências TBN aqui ele tá Felipe dizendo outra 2. coisa, ó. Certo? Então como que eu posso falar que o que você tá dizendo Philips mandou a sua R$5. interpretação tá 100% correta e Boa essa aqui tá tarde, errada? super. Ou Sou uma vice-versa? pessoa que nunca frequentei igreja nem li a Bíblia. Então mas são sempre duas faço partes bem pra outras isoladas. pessoas. Ainda assim irei ser salvo. Eu não posso pegar aqui, ó, uma parte isolada desse vídeo e falar que isso é a verdade, ou a parte isolada que você me apresentou e falar que é verdade. Eu preciso ver o restante da interpretação aqui do Rômulo pra entender o que ele vai falar. Porque tem muitos detalhes que a gente precisa analisar antes de bater o martelo e falar, não, ó, eu vou botar fé, eu vou interpretar assim, né? Não adianta eu pegar um só. Você tá me apresentando aí um versículo isolado, eu poderia da mesma forma Música apresentar mandou esse pra você. R$5. E aí? A gente não vai chegar a conclusão Xandão, nenhuma. A Bíblia tem uma Não é palavra assim que em funciona. hebraico que se refere a Deus como Elohim, que é o plural. Quando a de gente Eloá, vai que no caso avaliar- é Deus único. Então Elohim explica a divisão de Pai, Filho e Espírito Santo. Quando a gente vai avaliar uma coisa, a gente tem que ver o máximo de evidências possíveis dos dois lados. Aí depois a gente tira uma conclusão, né? O Pai possui. O Messias é bom, mas a bondade suprema só o Pai possui. Do contrário, o Messias não teria dito isso. A pergunta que você deve fazer é a seguinte: por que o Messias disse isso? Por que o Messias não disse que ele também era bom? Por que o Messias perguntou, respondendo a esse homem: por que me chamas bom? Ninguém é bom. Quando ele fala ninguém é bom, senão um que é o Criador. fica quietinho. O Espírito Santo é a força ativa de Deus, sua vontade, seu poder e Jesus Filho que reflete as qualidades do Pai. Não existe trindade. Ah, então, o Cebelo, isso aí é o que chega mais próximo da interpretação que eu tenho também. Eu vejo mais por esse lado aí, que foi aquilo que o Afonso falou também no vídeo, entendeu? No vídeo dele. Eu tô mais pra esse lado, entendeu? Não tô falando que eu tô certo, eu tô falando que eu tô mais pra esse lado. Que o que eu tô interpretando melhor é isso. Mas calma, né? Porque tem mais coisa pra gente ver aqui ainda. Eu vou tentar ver esse vídeo aqui, depois eu vou ter que finalizar a live, aí depois eu quero ver o que como que os padres católicos falam sobre esse assunto. O Rodrigo Silva, ele não é católico, né? O Rodrigo Silva é adventista, sei lá. O padre Paulo Ricardo, que é católico, eu quero ver qual que é a interpretação dele, e depois a do Rodrigo Silva, pra ver qual que vai ser a explicação deles sobre o tema também, pra ver o que eles vão falar. Daí a gente já pode ter, acho que, uma base pra ver o que tem mais sentido, assim, né? Você acha que ele estava incluído ou excluído nessa frase? Questione-se. E aí? Compreendeu? Eles não têm os mesmos atributos. Talvez você não tenha entendido direito. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. O Criador teve que dar a revelação para o Messias. Logo, o Messias não é onisciente. O Messias não tem os mesmos atributos do Pai. Veja, o Criador teve que dar a revelação a ele. Por que o Messias não teve a revelação própria?
O que teve que receber do Pai? Não estão unidos? Não são um? Nós já vamos abordar aquele texto lá de João. Te enganaram grandemente e nunca vão ensinar Não, e eles podem ser unidos, mas não significa que eles são um. isso pra você. Aí até eu discordo disso daí, né? Eu entendi o que o Rômulo quis dizer, mas assim, o fato de estar unido com alguém não significa que é um. Outro texto. Vamos lá, agora vamos comprovar. Agora vão ser só provas em cima de mais provas. Ouvistes que eu vos disse, vou e volto para junto de vós? Se me amasseis, alegrar-vos-íeis de que eu vá para o meu Pai, pois o Pai é maior do que eu. João 14, 28. E aí? O Pai é maior que o Messias. O próprio Messias falou isso. Se fosse outro alguém falando, você podia até desconfiar, né? Olha só, interessante, ó. Temos aqui outro, né, trecho retirado. Se fosse, sei lá, o apóstolo Paulo, talvez. Agora, quando o Messias vem e fala, o Pai é maior que eu, você vai colocar a Trindade aonde? Né? E aqui ele tá falando de maneira direta, inclusive, né? O Pai é maior do que eu. Tipo assim, mais direto do que isso, impossível. Mais direto do que isso, impossível. Obviamente tá falando de outra... obviamente ele tá fazendo alusão ao Criador, que é outra coisa. É maior do que ele, inclusive. E eu vejo tantos reformados aí, tantos calvinistas, infelizmente, e muitos outros, defendendo a Trindade. E pior, difamando, caluniando, xingando, classificando como heréticos, como hereges, como falsos profetas e falsos mestres, abridores de seitas, quem fala que a Trindade é um embuste. O que vocês dizem quando o Messias vem e fala assim, o Pai é maior que eu? Já sei. Vocês usam aquele argumento que diz assim, não, mas ele estava naquele momento limitado à sua versão terrena, como um ser humano. Tá, mas peraí, ele não é Deus? A contradição dessas pessoas é muito grande, cara. Até porque já refutamos essa questão em Apocalipse 1.1. Porque em Apocalipse 1.1, 95 depois do Messias, ele já estava glorificado. Já tinha sido ressurreto, recebido a plenitude da divindade, e mesmo assim, o Criador teve que dar uma revelação para ele então transmitir ao anjo que transmitiu a João. Mauro Vinícius mandou R$5. Como é que você recebe Presidente isso? Xandão, tem também a passagem de João 10:30 que diz, eu e o Pai somos um. Não bato o martelo, tenho dúvidas também. Precisamos averiguar o que quer dizer isso. Tem também a passagem de João 10:30 que diz, eu e o Pai somos um. Não bato o martelo, tenho dúvidas também. Orvalho 007 Precisamos averiguar o que quer dizer R$5. isso. Sim, concordo, O Mauro. da Trindade nesse... Pergunte-se por que o Criador teve que dar a revelação ao Messias. Ué, o Messias não era onisciente? Não sabia? Pois é. Mateus 24:36 diz que nem o Messias sabe o dia de sua volta. Ou seja, isso porque ele não é onisciente, tá aqui, ó. Nem o Filho sabe, só o Pai, ele falou. O próprio Messias falou isso. Quanto a isso, nem o Filho sabe, só o Pai. E aí? Trindade, mesmos atributos, aonde, cara? Aonde é que tiraram isso? O Messias também nunca disse para orarmos por ele, mas somente para o Pai. Mateus capítulo 6. A oração não é feita ao Filho, a oração não é feita ao Espírito. O Messias nos ensinou a orar. Você entra no teu quarto, em secreto, e ore ao teu Pai, que também está em secreto. Então ele te recompensará. E vós orareis assim, Pai nosso que está no céu. Ele não fala Espírito que está no céu, Filho, Messias, Jesus, muito menos. Pai. A oração é só o Pai. Por que não se deve orar ao Filho? Porque é só o Pai que atende a oração. Ué, mas eles não são iguais? Não tem os mesmos atributos? Ora, a Trindade já caiu por terra aqui, meu irmão. Quem ensina a Trindade está ensinando paganismo, distorção teológica e heresia. E das bravas. E das bravas, porque você está igualando o Messias ao Criador. Você já vai entender a diferença entre eles. Calma lá que eu vou chegar, calma. Mais texto. Lembre-se de uma coisa. Forte que ele tá falando, né? Apocalipse 3:12 é onde está esse texto. Em Apocalipse 3, o Messias já está glorificado há muitos anos. Ou seja, já está lá à destra do Pai. Compreendeu? Pois bem. Então perceba aqui uma coisa. Mesmo já sendo glorificado, estando à destra do Criador, que é para onde ele foi, ele está à destra. Eu sei que que isso soa forte pra algumas pessoas, tá? Pessoas que são da determinada religião, especificamente a católica, tá? Mas não levem pro coração não, cara. Beleza? Não leve esse sentimento ruim pro coração não, tá? A gente precisa chegar perto da verdade. Sendo pagão ou não sendo pagão, isso daí não desmerece ninguém e também não enaltece ninguém, tá? A gente tá aqui pra aprender. Destra do Criador, não está no mesmo trono que o Criador, a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que ele está à destra do... Isso ele tá falando porque ele já chegou nessa conclusão dele. Ok, se ele chegou nessa conclusão, beleza, tá? A gente tá chegando na nossa. Vai. Ele fala assim que ao vencedor, falou e coluna no santuário do meu Deus. Veja as partes frisadas que eu frisei. E daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus.
o nome da cidade do meu Deus. A Nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus. E o meu novo nome. Essa Nova Jerusalém é quando ele formar a nova terra, onde vai descer a Nova Jerusalém. Você está lá em Apocalipse 21 e Apocalipse 22, tá bom? Veja, 4 vezes em um único versículo ele fala do meu Deus. Do meu Deus. Ou seja, O duro é que com isso que o Rômulo tá mostrando aqui, fica muito claro que uma coisa é uma coisa e outra é outra. Que o Messias é uma coisa e o Criador é outra. Esse que é o lance. Eu já poderia parar por aqui já. Porque ele tá colocando... Já é muito... Isso aqui já tá... Com essas falas aqui do próprio Messias, já fica claro já. Só que daí do outro lado, a gente também tem falas que falam o contrário, né? Que nem essa daqui, ó. Esse exemplo aqui que o cara citou, ó. Na passagem de João 10:30 diz: eu e o Pai somos um. Então aqui já é uma contradição. A não ser que essa frase isolada aqui, dentro do contexto, queira dizer outra coisa. Eu e o Pai somos um. O que ele está querendo dizer com isso? Que nós pertencemos ao mesmo corpo, lembrando do exemplo do Afonso? Nós pertencemos ao mesmo corpo, porém somos coisas diferentes. Entende? Entenderam o que eu estou tentando interpretar? Olha só, eu acho que é isso aí que eu tô falando. Por quê? Ó, vamos lá. Vamos começar aqui, ó. João 10:30 até 37. Começa assim: eu e o Pai somos um. Mas, logo em seguida, olha o que nós temos aqui, ó. Novamente os judeus pegaram pedras para apedrejá-lo. Mas Jesus lhes disse: eu mostrei muitas boas obras da parte do Pai. Por qual delas vocês querem me apedrejar? Então, olha só como que é o lance, ó. Eu e o Pai somos um. Só que esse eu e o Pai somos um Tiago não me mandou parece 5 estar reais. sendo dito no sentido de Homossexualismo é que pecado. somos a mesma Levítico coisa. 23, o homem Entendeu? que deitar-se com outro homem como quem se deita com uma mulher, ambos Vamos continuar cometem lendo aqui. abominação, deverão ser executados e seu sangue cairá sobre eles. Responderam os judeus: não vamos apedrejá-lo por nenhuma boa obra, mas pela blasfêmia, porque você é um simples homem e se apresenta como Deus. Mas onde que Jesus se apresentou como Deus? Eu nunca vi isso. Não é Católico isso. mandou 5 reais. Não é isso Essa não. interpretação do Rômulo implica que Jesus não é Deus. Isso é loucura. Não, não é isso daí não, cara. Não é isso daí não. Não é isso daí não. Olha só. Eu e o Pai somos um. Os judeus podem ter interpretado isso como uma heresia, falando que Jesus, na verdade, estava dizendo ser Deus? Não. Se eles fizeram isso, obviamente são imbecis. Vinícius mandou Porque 5 ele reais. falar eu e o Pai somos um, Xandro, não quer assim dizer como na que Bíblia Jesus fala que o é marido e a Deus. esposa se tornam uma só carne. Não necessariamente dizer que eu e o Pai somos um. Significa que são a mesma coisa. Exato. Exato. É isso que eu tô falando. E eu quero saber se vocês estão entendendo isso, ó. Assim como na Bíblia fala que o marido e a esposa se tornam uma só carne, não necessariamente quer dizer que eu e o Pai somos um, significa que são a mesma coisa. Exato. É aí que tá. Então, olha o que acontece aqui na história, ó. Mas pela blasfêmia, porque você é um simples homem e se apresenta como Deus. Não é isso. Mauro Não é Vinícius isso. mandou 5 reais. Jesus lhes respondeu. Presidente Xandão, leia em voz alta pra gente tentar entender e buscar a interpretação. João capítulo 10, versículo 22 ao 42. Jesus lhes respondeu: não está escrito na lei de vocês? Eu disse, vocês são deuses? Se ele chamou deuses aqueles a quem veio a palavra de Deus, e a escritura não pode ser anulada, quer dizer a respeito daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo? Então, por que vocês me acusam de blasfêmia porque eu disse sim, sou filho de Deus? Ah, cara, aqui pra mim já tá evidente, então. Eles tomaram uma invertida aqui na retórica do Messias. Jesus estompou eles na retórica e ainda deixou claro aqui, ó. Se eu não realizo as obras do meu Pai, não creiam em mim. Alisone Amorim mandou 5 reais. Espírito Santo é o mensageiro utilizado por Deus antes do envio do Messias Jesus. Eu sou um espírito, porém não sou um Espírito Santo.
Então, eu tô... Por isso que eu tô... Agora eu tô mais convicto de que realmente o Criador é uma coisa e Jesus é outra, certo? Avaliando por esse contexto aqui, né? Da minha interpretação, a de vocês aí, eu não sei, né? Depois vocês podem ler aí com calma e assistir alguns vídeos também do jeito que eu tô fazendo aqui, né? Mas o que eu interpretei dessa passagem aqui é isso. Além de ficar claro que obviamente, o Messias e o Criador, eles são um, eles não são a mesma coisa ao mesmo tempo, claro. Da mesma forma, o exemplo perfeito ali que o cara citou. Homem e mulher no casamento, uma só carne, mas não são a mesma coisa. Certo? R$ Mateus 26:39. Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Nesse momento a vontade de Jesus era uma e a do Pai era outra. Aí, interessante também. Interessante também. Não, pra mim tá muito próximo disso. Muito próximo já da explicação, da conclusão. Ó, olha só, isso aqui tá bom, ó. Legal isso aqui, ó. Essa passagem de Mateus aí, ó. Ó, vejam bem, ó. Ó. A parte do cálice que o menino colocou aí, né? Ó. Passe de mim este cálice, esses sofrimentos amargos, esses julgamentos que se aproximam. A palavra cálice é frequentemente usada neste sentido, denotando sofrimentos. Veja as notas em Mateus 20 e 22. Não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Como Jesus era homem, assim como Deus. Não há nada inconsistente em supor que, como homem, ele foi profundamente afetado em vista dessas tristezas. Quando fala de sua vontade, ele expressa o que a natureza humana, em vista de tantos sofrimentos, deseja. Naturalmente, se encolheu diante deles e buscou libertação. Mesmo assim, ele procurou fazer a vontade de Deus. Ele preferiu que o elevado propósito de Deus fosse realizado, não o seu propósito. Do que aquele propósito deveria ser abandonado por causa dos temores de sua natureza humana. Nisso ele deixou um modelo de oração em todos os momentos de aflição. É certo, em tempos de calamidade, buscar libertação. Como Salvador também, em tais épocas devemos nos submeter com alegria à vontade de Deus, confiantes de que em todas essas provações ele é sábio, misericordioso Guilherme e bom. mandou R$ 5,77. Xandall, você conhece o professor Hélio Couto e a ressonância harmônica? Qual sua opinião sobre? Abraços João 14 disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem Gustavo ao mandou Pai R$ senão por mim. 5,55. Ah lá. Se vós conheceis A Santíssima a Trindade mim, é um também mistério de conhecereis Deus em a si meu mesmo. Pai. É um mistério em sentido estrito. Não Exato. pode ser provado por argumentos racionais e depende exclusivamente da revelação de Deus. A Santíssima Trindade é o mistério de Deus em si mesmo. É um mistério em sentido estrito. Não pode ser provado por argumentos racionais e depende exclusivamente da revelação de Deus. Cara, eu sei lá. Eu acho que o Criador quis revelar pra nós foi revelado já, entendeu? Essa questão da Trindade aí, eu vejo que ela tá atrelada mais à questão da parte católica do negócio, né? Eu não sei, tá? Não sei. A conclusão que eu consigo tirar com isso aqui que a gente viu, com isso aqui que a gente viu até agora, eu permaneço na minha interpretação, que era a primeira. Jesus é uma coisa, o Criador é outra. Jesus pode ser sim, como o Afonso falou, ser considerado um braço do Criador, claro, uma ponte que nos liga diretamente ao Criador. Sem dúvida que ele é isso daí, disso aí eu não tenho dúvida. Mas isso não significa que ele seja o Criador, entendeu? Através dessas coisas, e depois a gente vai ver mais, tá? Depois eu vou ver o padre Paulo Ricardo falando sobre isso, tá? Porque ele é da Igreja Católica, eu quero ver como que um católico explica a Trindade. Certo? Pois eu vejo isso daí. Mas enfim, o que a gente viu aqui até agora, eu acho que dá pra ter uma base, né? Acho que deu pra ter pegar um pouco do negócio. Biblical! Biblical! Fazia tempo que eu não mandava um biblical.